em São Januário. Muita cobrança interna em cima do Pegrim por parte de conselheiros e de beneméritos por conta do trabalho aí do Marcelo Santana, trabalho do Carille e uma pressão muito grande por reforços. A gente vai falar muito sobre essa situação numa semana que promete aí no Vasco da Gama, onde teremos duas decisões, certo? Então, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, o caldo parece que entornou internamente dentro do Vasco da Gama. Fora de campo, muita cobrança em cima do Pegrim, por conta do trabalho desenvolvido pelo Carille e pelo Marcelo Santana. E o seguinte, os dois terão que entregar. A pressão não é apenas em cima do Carille, mas também em cima do Marcelo Santana. Pois bem, essa semana para o Carille é uma semana decisiva. O Carille, sob o comando do Vasco da Gama, certo? Jogou aí 11 jogos, foi comandante em 11 partidas, são 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. É muito questionado o aproveitamento do Carille em alguns jogos aí do campeonato estadual, como Bangu 0, Vasco 0, Sampaio Corrêa 0, Vasco 0, enfim, Volta Redonda 2, Vasco 2, e a performance dele nos clássicos. Porque, independentemente aí de reforços que chegarem em cima ou não, o Vasco não apresenta um padrão tático e técnico na mão do Carille. A gente também cobra aqui no nosso canal, porque é o seguinte, ninguém está questionando o jogo contra o Flamengo, mas o conjunto da obra que está muito abaixo daquilo que o Vasco pode render. O Vasco que tem a 5ª maior folha salarial do país. E diante dessa situação aí, o Carille vai promover mudanças na equipe vascaína, o jogo no Engenhão, na quarta-feira, às 21h30, retorno do Paulinho, aí no time titular do Vasco da Gama. A gente que também vai ter ali o Garré e o Lloyd atuando. Carille provavelmente vai começar com o Nuno no banco. Ele falou que tem que ter uma adaptação com relação ao atleta, né? Mas o Garré e também o nosso bravo Lloyd devem começar jogando aí. Diante desses fatos aí, meus amigos, é o seguinte: Deus que me livre e guarde, mas uma derrota aí o Nova Iguaçu deixa o Carille na corda bamba aí no Vasco. Deixa na corda bamba. E o seguinte, para quem acha que é um jogo muito fácil, molezinha, o Vasco não ganha do Nova Iguaçu há 4 partidas, tá? O Vasco, quando tem que propor jogo, é um Deus nos acuda. A obrigação é toda do Vasco da Gama de vencer. Se empatar, vai para a penalidade máxima, certo? E imagina a pressão que vai para o jogo contra a equipe do Flamengo. Porque contra o Flamengo vai ter que entregar. Não tem esse negócio que perdeu de jogou bem o jogo e foi desclassificado. Não, vai ter que entregar.
A pressão está muito grande em cima do Carille. E por falar em situação de pressão, a gente toma conhecimento também que a pressão está muito forte em cima do Marcelo Santana. É uma informação que a gente está dando aqui, que quem mantém o Marcelo Santana hoje no Vasco é o Pegrin. Até pilares aí do Pegrin simplesmente entendem que o Marcelo Santana não tem condições, como é o caso do Edmundo. Gente muito próxima do Pegrin questiona a presença do Marcelo Santana. Segundo a gente tomou conhecimento hoje aí, vão chegar mais 3 reforços, tá? Já tem reforço com data marcada para chegar aqui no Rio de Janeiro, certo? Que é o Brian Palácios, né? Vai chegar na próxima segunda-feira aqui no Rio de Janeiro. O jogador já está acertado com o Vasco da Gama. Logo quando terminar o campeonato mineiro, ele chega aqui, mas a princípio é um jogador para poder compor. E aí ficou muito claro, principalmente no jogo contra a equipe do Fluminense, jogo contra a equipe do Flamengo, que o Vasco da Gama carece bastante de reforços. E carece muito mesmo de reforços. Porque quando a gente enfrentou essas duas equipes, a gente viu que o problema do Vasco não era tão simples como a gente imaginava. A gente viu que o Vasco ainda tem problemas ali no setor de volância, no setor ali de criação. O Vasco tem problemas no setor defensivo. Então, o Vasco, para chegar no Campeonato Brasileiro, meu irmão, tem gente que está passando pano na cabeça do Carille aí. O Carille, porra, fazendo um campeonato carioca muito abaixo. O Vasco se classificou ali na Bacia das Almas, na última rodada, na 4ª colocação. Então, assim, o Vasco, por exemplo, acabou atrás do Volta Redonda, mano, do Fluminense, que começou muito mal o campeonato. Então, assim, o Vasco tem que entregar mais para o seu torcedor. E tá quente. E tá quente. Essa semana, se não vier resultado aí, vai estourar protesto da torcida, vai estourar aí cobrança interna para cima do Pedrinho e mudanças no departamento de futebol do Vasco da Gama, porque parece que vão enxugar a folha aí. Entendeu? Isso era para ter feito em janeiro. Turma que fica passando pano aí, era para ter feito isso em janeiro, não às vésperas do Campeonato Brasileiro. Essa janela agora que a gente vai ter, que vai começar na próxima segunda-feira, no dia 10, é uma janela muito complexa, tá? Porque o mercado interno está muito inflacionado, certo? O Vasco vai ter que trazer pelo menos uns 3 reforços aí, conforme eles estão prometendo aí. Perfeito? Então é isso, pessoal. Queria o comentário de vocês. Não deixe de comentar, tá? Porque não é exagero. Essa semana é a semana mais importante do ano para o Vasco. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!